favor, eu peço que os conselheiros não esqueçam de registrar suas presenças no QR Code lá. Quem não tiver computador, acho que tem um computador ali para... Aqui. Está ali com o Rafael. Tá? Quem não tiver computador, tem celular para registrar a frequência, tem ali. Né? A gente sabe que tem alguns conselheiros que não gostam do celular, então a gente permite que eu use o computador aqui para dar um jeito. Porque ele não é o único, tá? Mas não é o único. Não é o único. E a senha? Então, como temos quórum, podemos dar início à reunião. Então, como nós temos quórum, vamos dar início à reunião. Começamos com a ata da última reunião, a ata da reunião 507 do Conselho Setorial, do dia 25 de setembro de 2024. Algum comentário em relação à ata, à leitura da ata dos conselheiros? Tem o e-mail que a professora Gisele tinha passado, né, professora Gisele? Então, em relação àquilo, a palavra que foi lhe dada na época foi dada, né? O problema é que o texto que você colocou para inserir na ata é um texto que não reflete o que foi dito no setorial durante a sua fala. Então, eu só vou te recomendar então, que a gente vai anexar aquele texto à ata. Não vou colocar na ata, mas eu vou anexar a ata, né, depois da leitura aqui, se o plenário concordar com acrescentar aquilo. A professora Girelli fez mais um pedido, que era nominar todos os votantes, né? E pelo regimento do setor, isso eu não posso fazer. Pelo regimento do setor, eu consigo colocar a votação. Tá? Eu posso até ler o artigo aqui para facilitar. Eu fui ver se até tinha pedido para a Silvana colocar, mas daí depois me alertaram que o voto só pode ser declarado se o conselheiro pediu para que o voto dele seja declarado. Então, pelo nosso setorial, pelo regimento do setor, diz assim: apurados os votos, é o artigo 23, parágrafo 4. Apurados os votos preferidos pelos conselheiros, o presidente proclamará o resultado que constará em ata. Tá? Então, o resultado é que vai para a ata. Né? E daí tem a outra opção, lá no parágrafo 7, diz assim: os conselheiros que forem vencidos poderão apresentar declaração de voto por escrito com as razões da divergência. Tá? Então, talvez aquele comentário que você faz para inserir na ata seja melhor fazer como um voto, a declaração de... Estou dando só um conselho, não precisa seguir isso, né? Como declaração de voto contrário com a declaração do motivo. Talvez seja o melhor caminho do que a gente pôr na ata. Daí isso daí vai anexar a ata depois. A tua declaração de voto contrário e os motivos pelo qual. Tá? É que na ata eu vou colocar a professora Gisele, né, aquilo que está na ata, né? A professora Gisele levantou, disse a partir daquela discussão, o Departamento de Engenharia Elétrica não se responsabiliza mais pelo espaço que estava em discussão no processo. Tá? Isso está em ata. Tá? Isso está em ata. O que não está em ata é os outros comentários lá de conforme lei, conforme negócio, que não foi dito durante a reunião. Eu lhe peço que ponha isso na sua declaração de voto. Claro. Eu não disse. Você espera, mas na verdade eu não falei aqui que vai ser intervenção. Mas não tem espera. Aí eu só volto o contrário. Sim, eu acho que fica melhor, tá? Porque daí, na verdade, o meu entendimento, quando eu disse que você poderia colocar, era dizer a tua forma de expressar, dizendo que não tinha concordado com o resultado, porque o espaço creia de responsabilidade do setor de tecnologia.
Esse entendimento. As outras coisas, eu não senti que era isso, aquilo que você ia falar. Mas isso foi para mim, tá? Isso foi para mim. Mas se a gente puder resolver dessa forma, colocar depois como declaração de voto, eu lhe agradeço. Tá? Então, em regime de votação, com a inclusão, né, da declaração de voto para a professora Gisele. Eu não sei se você tem o texto aí, eu liguei o texto. Só eu voto contra a homologação da ata e logo em seguida eu coloco o meu texto no processo de Não é no processo. É porque no processo já tem um extrato de ata. Ah, tá bom. Então, beleza. Então vamos fazer assim. Isso. Então, em regime de votação, os que concordam com a ata permaneçam como estão. Os que discordam, por favor, se manifestem. Manifestação da professora Gisele com a declaração da justificativa porque votou contra, que vai ser anexado à ata. Tá bom? Obrigado, professora Gisele. Dando continuidade à reunião, então passamos a primeiro item dos informes, que é o reconhecimento do técnico administrativo, né? Nós tivemos na segunda-feira o dia do servidor público, né? Então todos os docentes, todos os técnicos administrativos da universidade são servidores públicos e a gente até mandou um e-mail, né, homenageando a todos nós, né? Auto-homenageando também, né? E hoje, né, que é um dia muito especial, nós estamos ainda, né, no mês de outubro, então hoje a homenagem é justamente para um técnico que eu considero que representa muito bem o setor de tecnologia, representa muito bem todos os nossos esforços de melhoria, de ter estrutura melhor, de pensar melhor no que a gente pode fazer para atender a comunidade discente, a comunidade docente. É uma pessoa que para nós é um exemplo, que mostra para nós tudo que a gente pode ser como um servidor público, né? Então eu não vou anunciar, vou passar a palavra ao professor Pablo também, para que ele faça a sua fala em homenagem em relação a esse técnico administrativo e depois a gente passa o nome, né? Ele faz o anúncio do nome. Obrigado aí, bom dia a todos, bom dia a todas. A gente tem então aí o hábito de fazer uma homenagem simples, né? Mas de coração, uma reunião para um docente, outra reunião para um servidor técnico administrativo e nessa reunião tivemos a sorte de ser um servidor técnico, que é um exemplo e é uma referência, Eduardo Quartel, para todos nós. No sentido não só do trabalho que ele desenvolve, mas como pessoa. A gente às vezes tem as nossas discussões, as nossas diferenças, né? Mas procurar fomentar um ambiente, uma atmosfera de tranquilidade, de amizade, de paz, né? Que a gente possa trabalhar num ambiente que a gente possa voltar melhor para casa. É o que a gente está procurando fazer continuamente esses dias, esses meses, esses anos, né? E a gente sabe a dificuldade que é a vida hoje em dia. Temos colegas, amigos com problemas de saúde, problemas mental, né? Problemas mais diversos que a gente sabe. Então, se a gente tiver uma atmosfera, né, professor Luiz, um pouquinho azeda, piora tudo isso, né? Então, a gente procura se inspirar nessas pessoas, de alguma maneira, para contribuir com essa melhoria do ambiente. E essa pessoa, ela é incrível porque está sempre de bom humor, sempre à disposição, sempre solícita, né? E, não tenho dúvida, é um exemplo de servidor público da nossa Universidade Federal do Paraná, que é o nosso querido Douglas, que está encostado aqui. Surpresa para o Douglas, tá? O Douglas não estava sabendo, tá? Não estava sabendo. Eu estava com medo que ele não estaria aqui, né? Então essa foi... Se você não ouviu uma coisa comigo, Todo mundo sabe que tudo que acontece aqui acontece de alguma maneira por causa do Douglas, né? Ele sempre nos ajudando, resolvendo os pepinos, os abacaxis, né? obrigado. Eu sempre estou à disposição. Mas eu sou um servidor, né? É Eu isso aí. sirvo nessa hora. É isso aí. Muito obrigado. Vamos lá. Essa merece no número 2.
Vem fazer um salto aqui agora. E meu bracinho mais curto. Vem, Rafael. Faltou você. Vem, Rafael. Você tira o selfie, que eu não... Lucas. Pô, você é um cara alto. Meu bracinho. Claro. Não, vou tirar daqui. Aí. Você tirando assim. Fica tirando. Mostra as outras. Mostra as outras. Aí. Vou fazer uma assim. Vou pegar aqui. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Não dava para Obrigado. Acho que são pessoas como o Douglas que nos trazem, né, a profunda admiração que a gente deve ter por todos os servidores públicos. Eu acho que a posição que ele faz e o que ele representa, para mim, é realmente um exemplo de como deve ser um servidor público. Tá? Obrigado, Douglas, né? Parabéns pela homenagem. Tá? Desculpe não ter avisado, né? A gente estava realmente com medo que você escapasse. Tá? Então, essa foi a ideia. Tá? Mas, de qualquer forma, tá, vale mais um segundo informe, né? O Douglas, né? O setor adquiriu alguns bebedouros maiores, né? Como tem lá na engenharia mecânica, né? Então, a gente vai colocar garantir pelo menos um bebedouro em cada bloco. Tá? Do prédio didático. Então vai ter um aqui no edifício de administração, ali do lado do auditório. Vai ter um em cada bloco, né? É claro que na mecânica já tem, no PH já tem, então a gente não vai colocar outro. Vamos colocar um lá no PM também, né? Então vai ter um bebedouro daqueles grandões, né? Para que não falte água, né? Aí durante todas as nossas atividades, tá? Então a gente comprou 8 bebedouros, vamos instalar 8 bebedouros aí. Então, Letícia, a primeira entrega já está feita, né? Lembra do bebedouro da arquitetura? Então já está aí, chegou. Só instalar. Só instalar. Nós tivemos reuniões o Douglas provavelmente vai conversar com os chefes aí para definir a posição, né? Melhor, mais adequado, né? Para a elétrica também, tá, Gisele? Vai bebedouro para a elétrica também, tá? Não sei qual é o melhor, acho que no técnico, né? Daí vocês veem direitinho qual que é o melhor, tá? Então, as atas da reunião, tivemos ata da primeira Câmara no dia 4, tivemos ata da segunda Câmara no dia 18 de setembro, que já estão nos processos. Tivemos a eleição para o CEP, né, o processo 23.075.041/2024-21, que vai ser, o resultado vai ser homologado hoje, né, durante o setorial. Ainda eu vou pedir fortemente a todos os chefes e coordenadores, por favor, nós não temos candidatos à CPPD, né, então não dá para a gente indicar, né, a gente até indicaria, mas a gente não pode indicar porque foi solicitado que seja eleito. Então, nós não temos hoje representação na CPPD e continuaremos não tendo porque ninguém se candidatou para tanto. Então, por favor, peço a todos que nos ajudem a contactar professores que porventura queiram participar da CPPD. São dois membros titulares, né, para participar da CPPD. Qual é a importância disso? A importância é que a gente precisa de alguém que nos entenda durante as reuniões da CPPD. Né? Porque quem vai dar as características de como funcionam as coisas no setor de tecnologia é um professor do setor de tecnologia. Se não tivermos nenhum professor lá, a gente fica sem essa representação e a gente pode ter problemas de interpretação do que está sendo colocado e a gente possa ser prejudicado. Então, fortemente eu convido a que nós façamos voz a todos os departamentos e coordenações para que a gente consiga ter a eleição de 2 representantes. Eu só vou convocar a eleição novamente quando a gente tiver candidato, né? Porque senão toda hora ficar convocando a eleição e não para ninguém se aparecer é muito chato, né? É muito estranho, né? O processo vai andando e ninguém aparece ser candidato, então daí tem que fazer de novo. É muito ruim. Então peço fortemente que vocês me ajudem a achar um representante, 2 representantes para a CPPD. Teremos também, houve a eleição dos representantes dos técnicos administrativos, né, aqui do setor, né, então
tomaram posse hoje, né, o Álvaro e a Rafaela como representantes titulares, e os representantes suplentes são o Paulo Messias e a Mari, da coordenação de engenharia civil. Tá? Então são os 4 representantes dos técnicos administrativos aqui no setorial, 2 titulares e 2 suplentes. Temos mais alguns informes rapidinhos, né? O teletrabalho, acho que quem tem aí técnicos em teletrabalho sabe que o período para fazer a inscrição dos planos, etc., é amanhã. Eu peço encarecidamente que vocês tentem finalizar hoje, tá? Porque amanhã eu tenho que assinar e se tiver alguma divergência a gente tem que corrigir e às vezes não dá tempo. 2 dicas principais. A data do plano, depois do dia 30, até dia 31 de março de 2025, que foi a data que a Projeto recomendou, né? Fazer os planos de entrega até 31 de março de 2025. Então, façam planos que atendam até essa data. Tá? Alguns estão pondo como unidades, como atividades, pontuando como meta unidades. Eu acho que é mais fácil avaliar como porcentagem, mas isso é característica minha, como Luiz Fernando, que estou dizendo. Eu prefiro avaliar. Fiz 90% da atividade, eu vou avaliar 90%. Faltou 10%, provavelmente depois vai fazer as 10%. Mas se a gente coloca como unidade, né, e coloca só uma unidade como meta, então, por exemplo, vou citar um exemplo, oferta das disciplinas. Coordenação pôs como meta oferta das disciplinas no semestre. E pôs uma, porque ela realmente só faz uma. Mas se o seu departamento devolver, se ele tiver que corrigir, se tiver que atualizar, já não é mais uma atividade, aquela atividade está se repetindo, né? Ele fez de novo a oferta, vai corrigir a oferta. Então eu prefiro com porcentagem, fez a primeira entrega, 90% está feito. Se devolver e tiver mais alguma atividade, vai para 100% e concluiu a atividade, entregou a oferta das disciplinas. Mas isso é entendimento do professor Luiz Fernando, na forma de organizar as ideias dele. Se a coordenação, os departamentos acharem que a melhor métrica é por unidade, eu vou aprovar a unidade e seguimos em frente. Tá? Diga, Gisele. É só uma dúvida, não sei se mais algum colega teve, porque eu fiz a adesão, fiz o cadastro das entregas, né? E aí abri para as inscrições. Sim. Apareceu para todo mundo, todos os professores técnicos receberam essa mensagem. Isso. Só que a técnica que tem o teletrabalho, que ela poderia aderir ao programa, ela é uma técnica que está associada à coordenação do curso. E aí diz ali que a coordenação não tem teletrabalho, então ela não pode se candidatar. Sendo que ela deveria estar embaixo do Tem que conversar, tem que abrir o chamado na gente e explicar. Mas Ok. alguém tem esse problema? Não sei se exatamente, mas vinculado, nós temos na coordenação do PP uma secretária que na verdade está ocupado no tal, mas atende a coordenação, então apareceu para mim a função de chefia. E quando eu atribuí, abri as inscrições também não aparece para ela. Tem que conversar com a GETIC mesmo para corrigir. Lembrando que as lotações, só para deixar claro, as lotações de todos são nos departamentos, tá? Todos os técnicos estão lotados nos departamentos. Mas não necessariamente a chefia imediata é o chefe do departamento, tá? Isso que a gente todos os técnicos e professores, com exceção dos que exercem cargo de coordenação, tá? Com exceção dos que exercem cargo de coordenação, estão lotados nos departamentos, tá? Os coordenadores estão lotados no setor, tá? Sei lá por quê, não entendo, mas é o que tem, né? Então todos os técnicos estão nos departamentos. Daí a chefia imediata não necessariamente é o chefe do departamento, é o chefe da coordenação do PPU, do PPGL e assim por diante, tá? Então, esses probleminhas de sistema, a gente está aqui para ajudar, mas quem pode consertar o sistema e averiguar isso é a gente. A gente teve um problema similar no setor, por exemplo, a Ana está afastada por problemas de saúde. A Ana é a chefe da OA. Então ela que tem que fazer o plano de entrega, mas a Silvana é a substituta dela. E a Silvana não estava tendo acesso, a gente teve que pedir o acesso para que a Silvana pudesse fazer o cadastramento dos planos de entrega. Então tem que conversar com a GETIC, se precisar de um contato mais rápido com a GETIC,
me informe que eu ajudo vocês. Eu ligo pro superintendente lá, o diretor da GTIC, para a gente tentar agilizar. Mas eu preciso do chamado aberto. Tá? Eu não posso ligar para o Felipe e dizer, ó, preciso que resolva o problema da coordenação tal. Tem chamado? Não. Então tem que ter o chamado reportando o problema para que a gente possa fazer a correção. Tá bom? Mais alguma dúvida de teletrabalho? A Vanessa Negrão, aqui do setor, está bem entarada dos procedimentos, dos processos do teletrabalho. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, contatem ela via Teams. Ela está disponível para tirar as dúvidas para a gente poder fazer. Tá? De qualquer forma, todos os planos que chegarem eu vou aprovar, porque o prazo é dia 31, então tem que aprovar. Depois a gente corrige o que tiver equivocado, né? Porque ninguém vai errar de propósito, né? A gente vai cometer equívocos, então a gente corrige o que for necessário. Tá? Mas os planos têm que estar. Então, o caso da Gisele, o caso da Letícia, nós temos que consertar. Isso não dá para aprovar um plano sem ter ninguém vinculado a ele. Então, nós temos que consertar. Tá bom? Outra coisa, eu vou pedir fortemente aos chefes de departamento que têm renovação de professor substituto e tem novos professores substitutos para o semestre que venham na reunião comigo amanhã às 14 horas lá no Proplan. Né? Então, é importante me dar respaldo quando, né, e segurança que eu não estou esquecendo de ninguém. Aqueles que não puderem ir, por favor, me mandem um e-mail, né, informando quais são os substitutos que vão ser renovados e quais são os novos substitutos que serão necessários. Tá? Quando que a gente tem necessidade de professor substituto? Quando um docente se aposenta ou quando um docente se afasta por problemas de saúde ou por ou para qualificação. Tá? Ou vai fazer mestrado, ou vai fazer doutorado, ou vai fazer pós-doc. Professor visitante não caracteriza qualificação, capacitação, tá? Porque daí ele vai estar trabalhando, né? Se ele sai do Paraná, da UFPR, para ser professor visitante em algum lugar, ele não está indo lá para se qualificar, ele está indo lá para continuar trabalhando. É uma missão, é trabalho. Se ele sai para fazer estágio sênior, se ele sai para fazer pós-doc, se ele sai para fazer doutorado, sai para fazer mestrado, ele está saindo para capacitação. A saída para capacitação permite a contratação do professor substituto. Tá? Então, todos os chefes, né, os que quiserem ir e puderem ir, por favor, eu agradeço a presença. Semestre passado, o professor Luiz Aurélio estava lá comigo, né? Os que não puderem ir, por favor, me digam quais são as renovações que são necessárias e quais são as novas solicitações. A professora Gisele conversou comigo, por exemplo, eu sei que tem 2 professores lá da elétrica que vão se afastar para o pós-doc. Então, ano que vem, a elétrica vai precisar pelo menos mais 2 substitutos e tem um que está afastado do problema de saúde que também vai, né, pedir professor substituto. Lembrando que hoje a vaga é presa, então se alguém sai para pós-doc e vai ficar 1 ano fora, aquela vaga de professor substituto é de 1 ano. Aquele que está afastado por problema de saúde, o problema de saúde é 6 meses, aquele contrato de professor substituto é por 6 meses. Tá? Então, a vaga do professor substituto está vinculada à vaga que permitiu a contratação do professor substituto. Tá? Não dá mais para fazer aquelas trocas que a gente fazia e que era muito bom. Né? Pegava um que estava terminando o período de professor substituto e alguém ia vagar para professor que já jogava naquela vaga. Hoje a gente não pode fazer mais isso, pelo menos por enquanto, a não ser que o novo entendimento na nova reitoria, com o novo pró-reitor do projeto mude, daí a gente muda. Tá? Mas hoje o entendimento que a gente tem é esse. Então a gente segue a regra de hoje. Se mudar a regra, a gente vai seguir a outra regra. Tá? Ok? Então aqueles chefes que puderem ir comigo lá amanhã na reunião, eu agradeço. Os que não puderem, por favor, me mandem. Que deve ser renovado e quais são as previsões de aposentadorias e afastamento para qualificação e capacitação do semestre que vem ou do ano que vem. Pode ser semestral, tá? Não precisa pensar no ano que vem, não. Só no primeiro semestre já está bom. Tá bom? Obrigado. O professor Pablo tem mais 2 informes, rapidinho, professor Pablo. Primeiro é no dia 9 de novembro, no próximo sábado, não nesse, no outro, nós vamos ter o nosso pitch day lá na frente da cervejaria Bode Brown. Depois a gente vai passar um e-mail para todos, para que todos tenham a devida informação, quem desejar participar, apresentando o projeto.
será muito bem-vindo. A outra informação é que no dia 19 de novembro, que é uma terça-feira, nós teremos a nossa feira de mestrados e doutorados aqui no nosso auditório e no nosso hall também. Brevemente a gente passa também um e-mail com os detalhes. Muito obrigado. Lembrando que ano passado esses dois eventos foram um sucesso, né? Tanto o Pitch Day quanto a feira de doutorado, mestrado e doutorados, né? Então, vamos divulgar e vamos fazer o pessoal aparecer. Pedidos de retirada, inclusão e inversão de pauta, regime de urgência. Sou Luiz. Sim. Ainda estou com o informe, eu não lembro. Esses foram projetados, eles constam em ato ou não? Normalmente não, mas se você pedir... Não, porque tinha um errinho ali na presidência da Câmara, mas esse não consta em ato, não precisa projetar. Não conseguimos. Tá, é só o informe mesmo. Obrigado, Bruno. Valeu. Retirada, inclusão e inversão de pauta, regime de urgência. Algum pedido? Eu, em conjunto com a professora André, eu vou aproveitar e falar agora, em vez de falar na hora do processo, porque a gente vai retirar de pauta o processo. Que número que é mesmo, professor André? Deixa eu só... É o item 6. O item 6 da pauta, o que houve? É um processo bem legal do professor Vitúlio, do Departamento de Engenharia Ambiental, né? Que é um controle de espécies invasoras no maior rio do litoral paranaense. É um processo que vai envolver pelo menos 6 pós-doutores, 3 alunos de graduação. A universidade, a FUNPAR ganhou 5 projetos na FUNBio. Tá? A Universidade Federal do Paraná não poderia concorrer. Eu estou fazendo esclarecimento para tirar de pauta, para vocês entenderem, né, por que eu estou tirando de pauta. A universidade não poderia apresentar mais que um projeto, só um projeto. A FUNPAR, associada ao UFPEC, poderia apresentar quantos projetos quisesse. E apresentou 6 projetos. E 5 foram contemplados, e inclusive esse do professor Vitúlio, lá do Departamento de Engenharia Ambiental. E para operacionalizar esse processo, a gente precisa, agora a FUNPAR vai fazer um convênio com a UFPR para cada um desses projetos. E é justamente esse o assunto do processo, é um convênio entre o UFPR e FUNPAR para permitir a execução desse projeto na FUNBio. E daí, no processo hoje, atualmente, não tem uma carta solicitando e justificando a isenção das taxas da UFPR, do setor, do UFDA e do departamento. E a gente precisa dessa carta de isenção para poder fazer a avaliação. A gente não pode simplesmente dar isenção sem ter uma justificativa para dar a isenção. E tem que ser dada por isenção porque o projeto não permite o pagamento de taxas. Então a gente tem que colocar a isenção aqui. E esse documento a gente não tem lá. E a professora André até fez um relato e ela me ligou hoje de manhã, mas não tem as taxas. Eu falei assim, mas tem que ter as taxas. Se é um convênio, o UFPR, FUNPAR, tem que ter taxa. E não tem as taxas. Mas não tem porque não é permitido pela legislação do fundo lá, do FUNBio. Nem a FUNPAR vai receber taxas. Então, nem a FUNPAR, nem o UFPR podem receber taxas. Mas não está documentado no processo isso. E eu acho que é ruim para o setor. Eu pedi para vocês votarem um documento que não, uma isenção que não está solicitada. Não tem como eu pedir para vocês isso. Então vamos ter que aguardar a anexação desse documento, né? Eu vou pedir esforços ali ao professor Gobi, que ele faça uma reunião e aprove o pedido lá do professor Vitúlio, para que a gente não tenha 2 ad referendo, e assim que a gente tiver a documentação todinha correta, eu vou pedir para a professora André revisar o parecer dela e eu aprovo ad referendo a solicitação, porque o prazo também está correndo, eles precisam disso aprovado até esse mês de novembro. Então não dá para esperar o setorial do final do mês que vem. Então, por isso a gente vai retirar de pauta, para o professor Vitúlio colocar o documento que pede, solicita a isenção, explica por que nós temos que isentar, né? Porque senão a gente... por que isentou esse e não isentou esse? Né? Para a gente não cair nessa discussão aqui dentro do setorial. Então a gente tem a documentação para que está isentando, e daí dá tempo do DEA fazer uma aprovação lá, porque não pode ter 2 ad referendo, daí o DEA aprova e eu faço o ad referendo para dar continuidade ao processo. Peço desculpa, professor Gobi, mas eu não tenho outra alternativa. Alternativas que nós temos para agilizar agora para fazer acontecer essa.
Eu achei que ia dar tudo certo aqui, né? Daí não teria 2 AD referentes, teria aprovação aqui no setorial, seguiria o processo. Mas dada a retirada de pauta, a gente vai ter que fazer sim. Ok? Então essa é a justificativa para a retirada de pauta do item número 6. Os que concordam, por favor, permaneçam como estão. Então, retirada de pauta. Beleza, vamos dar então sequência à reunião. Então, retirada de pauta do item número 6. Dando início, então, às homologações ao processo número 1, 23.035.050.886.2024.40, convido o conselheiro relator, o docente Daniel Eiras, para a leitura do seu parecer. Bom dia, senhor diretor do setor de tecnologia. No dia 11/9, o professor Fernando Tadeu Bocon encaminha a solicitação de abertura de concurso para a área de fenômenos de transporte, termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. No dia 17/9, o professor Fernando Tadeu Bocon encaminha nova solicitação de abertura de concurso para a área de fenômenos de transporte, termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de massa, incluindo modificações sugeridas pela plenária do Departamento de Engenharia Mecânica. No dia 17/9, o professor Fernando Tadeu Bocon comunicou ao chefe do Departamento de Engenharia Mecânica por e-mail o envio da nova solicitação. Ainda no dia 17/9, em 27/9, o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica encaminha despacho à direção do setor de tecnologia solicitando a aprovação a referendo do Conselho Setorial da solicitação de abertura de concurso. No dia 30/9, a unidade de apoio administrativo anexa ao processo o checklist da abertura de concurso público. Ainda no 30/9, a direção do setor de tecnologia encaminha despacho solicitando informações complementares necessárias à abertura do concurso. No dia 30/9, o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica envia e-mail ao professor Fernando Tadeu Bocon solicitando a realização de correções no documento de abertura de concurso. No dia 8/10/2024, o professor Fernando Tadeu Bocon encaminha nova solicitação de abertura de concurso e comunica o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica que as correções foram realizadas segundo o documento 710/47/96. Ainda no dia 8/10/2024, o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica encaminha o processo à direção do setor de tecnologia. No dia 9/10, o diretor do setor de tecnologia emite a decisão ad referendo, aprovando a abertura do concurso e justifica a decisão pelo prazo exíguo para a abertura do mesmo. No dia 21/10, recebido do diretor do setor de tecnologia a solicitação para relatar a homologação do ad referendo. Fundamentação: a resolução 66A/16 do CEP estabelece as normas de concurso público para a carreira de magistério superior da Universidade Federal do Paraná, complementares às do Estatuto e Regimento Geral. O artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece que são requisitos para a abertura do concurso público a disponibilidade da vaga docente do Sistema Integrado de Administração Pessoal (SIAP) e que tenha disponibilidade de pontuação do banco de professor equivalente com o respectivo código de vaga. O artigo 3º estabelece que o departamento deverá elaborar e aprovar em plenária departamental os programas de provas e área de conhecimento. O artigo 4º estabelece que para concurso de professor classe A, os candidatos devem possuir título de doutor na área de conhecimento ou áreas afins. O documento 71.13.580 apresenta todas as informações requeridas pela resolução 66A/16 do CEP. São origem da vaga, aposentadoria do professor Valdir de Lima e Silva Júnior, pontuação disponível 1,65 pontos, área de conhecimento, engenharia mecânica e titulação exigida, doutorado,
engenharia mecânica, nas áreas de engenharia técnica ou fenômenos de transporte. Além disso, a abertura do concurso, assim como o programa das provas escritas e didáticas, foram aprovadas pela plenária departamental do Departamento de Engenharia Mecânica. Conclusão. Considerando a importância da demanda do Departamento de Engenharia Mecânica e a urgência para preencher a vaga deixada pelo professor Valdir de Lima e Silva Júnior, considerando que todas as informações necessárias para a abertura do concurso público foram apresentadas, sou de parecer favorável à homologação do AGE referendo 143, que aprovou a abertura do concurso. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. A consideração superior. Obrigado, professor Daniel. Em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade a homologação do AGE. Obrigado, professor Daniel. Seguimos ao segundo item de pauta, que é a homologação do resultado da eleição para representante do CEP. Eu convido a docente Juliana para fazer a leitura do parecer que foi proferido pelo professor José Viriato Coelho Vargas. Obrigado, Juliana. É 20, né? Isso. Bom dia a todos. O professor Vargas está numa consulta hoje, agora daí eu estou substituindo ele e vou fazer a leitura do relato que ele deu. Este despacho destina-se a atender a designação desse conselheiro como relator do processo interno. Análise. Trata-se da homologação dos resultados de eleição para representantes do setor de tecnologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como informado pela Comissão Eleitoral nos documentos 6, 71.41.378 e 71.41.462. Elegendo os professores Marcos Augusto Mendes Marques, titular, e Alessandro Marques, suplente. Observa-se que a Comissão Eleitoral seguiu todos os preceitos legais da UFPR para votação online com o sistema Aéreos, com suporte oferecido pela AGTIC. Foram cadastrados os e-mails institucionais de todos os docentes do setor de tecnologia e a eleição ocorreu no dia 8 de 10 de 2024, das 8 horas às 16 horas. O processo de apuração seguiu as instruções do sistema. Parecer. Com base na análise realizada, homologa o resultado da eleição para representantes do setor de tecnologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. Salvo melhor juízo, este é o parecer de José Viriato Coelho Vargas. Desculpe, Juliana, não perguntar, mas então, em regime de discussão, obrigado, Juliana, em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parabéns aos professores Alexandre Marques e Marcos Marques pela eleição com representação do setor de tecnologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no CEP. Obrigado, Juliana, de novo. Passamos ao item 3, processo 23.035.049.95/2024-01, de interesse do Departamento de Engenharia Mecânica. Convido ao docente Pablo David Vale para fazer a leitura do parecer que foi proferido pelo docente Alisson Lourenço de Correia, que justificou sua ausência. O presente processo trata do pedido por parte do Departamento de Engenharia Mecânica da assinatura de um memorando de entendimento, doravante identificado ao longo desse processo SEI como MOU, entre a Universidade Federal do Paraná e o Instituto SLB de Rostock, na Alemanha. O documento ao qual se solicita assinatura visa estabelecer cooperação científica entre as duas instituições, permitindo maior internacionalização e dinamismo científico à comunidade acadêmica da UFPR. Embora o memorando de entendimento tenha sido estabelecido inicialmente pela ação do professor Leandro João da Silva, especialista em pesquisa na área de manufatura de tiro e arco, a laser, juntamente com o diretor do Instituto Germânico, professor Rigo Petra, não há dúvidas de que a formalização dessa parceria poderá ser estendida a todos os setores da UFPR, beneficiando essa instituição de ensino superior, professores e estudantes na formação acadêmica e impulsionando a internacionalização dessa universidade. O processo de pedido de assinatura foi aprovado por unanimidade em plenária departamental, conforme evidenciado pelo documento extrato de ata 56. Cabendo a esse parecerista ser favorável ao pleito e desejando sucesso e bons frutos dessa parceria. Obrigado, professor Pablo. Em discussão? Em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao item número 4, processo 23.035.0564.02/2024-56,
de interesse da coordenação de engenharia química. Convido ao docente Agnello Denise Vieira para leitura do seu parecer. Conforme informado pela coordenação do curso de Engenharia Química, o documento de solicitação de Juliana Bruneto, no processo 100, é de controle interno à coordenação. Dessa forma, esse relator não teve acesso à solicitação formal ao colegiado do curso de Engenharia Química realizado pela referida aluna. Esse relator teve acesso ao e-mail encaminhado à coordenação do curso em 9 de setembro, com a solicitação original da aluna, e ao e-mail encaminhado à coordenação do curso em 26 de setembro, com a solicitação de reconsideração da decisão emanada no extrato de ata 212 da reunião do colegiado do curso de Engenharia Química. Na solicitação encaminhada ao colegiado do curso de Engenharia Química, de 9 de setembro, a aluna Juliana Bruneto solicita flexibilização da norma de carga horária semanal, permitindo minha matrícula na disciplina de estágio obrigatório. E 2, exame de adiantamento de conhecimento na UFPR. Conforme o extrato de ata da reunião do colegiado, tem 7 solicitações da docente Juliana Bruneto, processo 6, documento 6, para realizar a disciplina de estágio obrigatório, concomitante às disciplinas Química Analítica Quantitativa, Reatores Homogêneos, Operações Unitárias, Optativas, e realizar exame de adiantamento de conhecimento da disciplina Controle de Processos 1. O colegiado analisou de maneira conjunta os documentos apresentados pela requerente e, baseado no parágrafo 2º do artigo 14 da Resolução 9213, rejeitou por ampla maioria de votos a solicitação da requerente para a realização de exame de adiantamento de conhecimento, pois considerou insuficiente somente a aprovação de disciplina ofertada no modo 100% remoto em outra instituição, com comprovação de domínio de conhecimento consolidado. A quebra de pré-requisito não foi concedida para a disciplina de estágio obrigatório, a qual poderá ser cursada no semestre 2025 se a discente for aprovada em todos os pré-requisitos. Na solicitação de reconsideração do colegiado do curso de Engenharia Química, em meio de 26 de setembro, a aluna solicita quebra de pré-requisito para as 2 disciplinas necessárias à minha formatura. Com relação ao item 1, o projeto pedagógico do curso especifica que a disciplina estágio supervisionado tem como pré-requisitos, ainda não cumpridos com a aprovação pela aluna, pelo menos as disciplinas ENQ 062, ENQ 074 e ENQ 080. Com relação ao item 2, a aluna cursou disciplina denominada Controle de Processos na Faculdade Única de Ipatinga, na modalidade EAD, com emenda semelhante à emenda da disciplina PQ 0916, Controle de Processos 1, para a qual o colegiado do curso de Engenharia Química indeferiu o pedido de adiantamento de conhecimento. Com relação ao item 3, apesar de apresentar redação distinta da apresentada nos itens 1 e 2, este relator entende que se trata da solicitação equivalente à apresentada nos itens 1 e 2. Parecer ao recurso. A solicitação original e recurso nos e-mails de 9 de setembro e 26 de setembro apresentam redação imprecisa quanto ao objeto da solicitação e do recurso. No e-mail do recurso de 26 de setembro, a aluna não apresenta argumentos adicionais aos já apresentados no e-mail com solicitação original de 9 de setembro e já apreciados pelo colegiado do curso. O parágrafo 2º do artigo 14 da Resolução 9213 CEP estabelece que cabe ao colegiado do curso acatar pedido de adiantamento de conhecimento. Tal decisão é tomada com base na satisfação de forma isolada em conjunto de 5 critérios relacionados no referido artigo. Esse relator entende que o colegiado do curso deve ser soberano quanto a esse julgamento, pois é ele quem tem a competência técnica e conhecimento da estrutura do curso para a devida tomada de decisão. Conforme o extrato de ata 212 da reunião de colegiado do curso de Engenharia Química, o colegiado rejeitou, por ampla maioria de votos, a solicitação da requerente para a realização de exame de adiantamento de conhecimento, pois considerou insuficiente somente a aprovação de disciplina ofertada de modo 100% remoto em outra instituição,
como comprovação de domínio de conhecimento consolidado. O PPC do curso de Engenharia Química estabelece, dentre outros elementos, os pré-requisitos para cursar cada uma das disciplinas que integralizam o curso. O histórico escolar da aluna demonstra que ela não atende ao estabelecido em referido PPC com relação aos pré-requisitos para se matricular na disciplina de estágio obrigatório. Não havendo apresentação de novas informações por parte da aluna e, baseado na decisão do colegiado do curso de Engenharia Química e no PPC do curso de Engenharia Química, este relator entende pelo indeferimento do recurso da aluna, preservando a decisão já estabelecida pelo colegiado do curso. Esse vai ser. Obrigado, professor Aguinaldo. O primeiro parecer no setorial, né? Então, parabéns pelo primeiro parecer, né? Bem detalhado. Acho que vamos às discussões, mas acho que ficou bem claro para mim a solicitação e o parecer. Em regime de discussão. Em regime de votação, os que são favoráveis ao parecer do professor Aguinaldo, por favor, permaneçam como estão, e os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado por o professor Aguinaldo por unanimidade. Passamos ao item número 5, processo 23.035.032.445/2024-66, de interesse do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Passo a palavra ao docente Michel Manes para a leitura do seu parecer. Então, bom dia. Então, o presente processo trata da celebração da cooperação técnica entre a UFPR e a Fundação Cultural de Curitiba da Prefeitura Municipal de Curitiba. A proposta integrante do processo visa realizar pesquisa e sistematização da documentação referente aos imóveis do eixo Barão-Riachuelo, existentes nos acervos da Fundação Cultural de Curitiba e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba da Secretaria Municipal de Urbanismo e do Departamento de Arquivo Público da Prefeitura de Curitiba. O prazo previsto para a realização das atividades é de 18 meses. A coordenação do plano de trabalho é da professora Elizabeth Morim e a vice-coordenação do professor Antônio Manuel Nunes Neto, docente ativo do quadro permanente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Então, o objeto desse parecer é fundamentar a apreciação e deliberação do Conselho quanto ao mérito justificativo da formalização do acordo, a avaliação do plano de trabalho, a indicação e homologação do servidor ativo, não participante da equipe para atuar como fiscal, conforme o documento citado. O presente processo apresenta todos os documentos exigidos pelas normas definidas para estabelecer a cooperação técnica e publicadas pela SKIM da UFPR, que são os seguintes: a carta de apresentação do projeto, o plano de trabalho, a minuta do acordo proposto, a ficha cadastral do coordenador do projeto, o termo de responsabilidade do coordenador, a indicação do fiscal, o termo de responsabilidade do fiscal e, por fim, a ata de aprovação departamental. Então, compete ao colegiado da unidade gestora aqueles itens que constam no artigo 21 da Resolução Popular de 4117. Então, não vou detalhar isso. Então, não havendo recursos financeiros envolvidos, resta para a gente apreciar a indicação do servidor ativo para atuar como fiscal, que é o professor Leandro Carlos Fernandes, também integrante do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que assumiu a função de fiscalizar a execução do plano de trabalho por meio da assinatura do termo de compromisso e da responsabilidade verificados aqui nos documentos. Conclusão: conforme o despacho anterior, o processo que já oferece algumas informações e atesta que o projeto também, o processo também foi corretamente instruído, com a instrução processual indicada pela SKIM, diante da análise do mérito do processo da proposta de cooperação técnica, sob parecer favorável à celebração dessa cooperação. Salvo o melhor juízo e segurança. Obrigado, Micael. Tá? Em regime de discussão? Em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parabéns, professora Elizabeth, parabéns, professor Antônio, né, que estão ali. Eu acho que é um trabalho muito legal que vai ser desenvolvido entre a UFPR, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e a Prefeitura de Curitiba. Eu acho que é uma relação bastante boa. Eles vão avaliar
algumas regiões, é a região da Rua Barão do Rio Branco, ali, né, do Riachuelo. Eles vão avaliar as construções que estão ali naquele trecho da cidade e afins do patrimônio e auxiliar a prefeitura na fiscalização e na organização da documentação, né? É isso, né, Elizabeth? Então, parabéns, né, aos dois e que venham mais, né, projetos em conjunto com a prefeitura aqui para o setor de tecnologia. Obrigado. Passamos ao item número 7, né, o item 6 a gente tirou de pauta, passamos ao item 7, que é de interesse do processo 23.035.05124/2024-00, de interesse do Departamento de Engenharia Química. A professora Selma está numa reunião na prefeitura, né, a gente vai receber uma comitiva da Universidade Nacional de Concepção do Paraguai e ela foi acertar algumas diretrizes com a agência internacional da prefeitura, então não vai poder vir e o professor Guiter acho que está em aula, então eu vou pedir ao professor Pablo, né, nosso leitor oficial dos relatos, para passar a leitura do relato desse processo em número 7. Obrigado, professor Pablo. O presente processo trata da celebração de contrato de parceria PDI tripartite entre a UFPR, FUNPAR e Bioelementos do Brasil Limitado, com o objetivo de desenvolver ensaios e metodologias para avaliação de novos materiais bioplásticos. As atividades de pesquisa serão conduzidas pela docente Michele Rigon-Spear no LengeBio, Laboratório de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da UFPR. No dia 16 de 9 de 2024, a professora Michele, do Departamento de Engenharia Química do Setor de Tecnologia, preencheu a ficha cadastral de coordenadora do projeto previsto no acordo de parceria para o desenvolvimento do PDI entre a UFPR e a empresa Bioelementos do Brasil Limitada, SEI, número específico 702-6654, e apresentou à plenária departamental de Engenharia Química, por meio do chefe do Departamento de Engenharia Química, o professor Dr. Arion Zandona Filho, a carta de apresentação da proposta do acordo de parceria para o desenvolvimento do PDI entre a UFPR e a empresa Bioelementos do Brasil Limitada, 6702-6653, cujo objetivo é o desenvolvimento de ensaios e metodologias para a avaliação de novos materiais bioplásticos da empresa Bioelementos do Brasil Limitada, que envolverão atividades de pesquisa experimentais e de desenvolvimento, sendo que a professora Michele Goldspear também participará como pesquisadora, além de estudante de graduação e de uma equipe designada pela empresa. No dia 1 de 10 de 2024, a professora doutora Michele Goldspear assina o termo de compromisso e responsabilidade de coordenadora do projeto 6702-6654, intitulado Desenvolvimento de Ensaios e Metodologias para Avaliação de Novos Materiais Bioplásticos da empresa Bioelementos do Brasil Limitada, responsabilizando-se pelas obrigações previstas, de acordo com os objetivos e atividades previstas no plano de trabalho. A professora Michele Goldspear inseriu no processo o plano de trabalho 6702-6660 e consultou ao plenário do Departamento de Engenharia Química o nome do servidor Alexandre Donizete Lopes de Moraes para fiscal do acordo. No dia 2 de 10 de 2024, o professor Arion Zandona Filho indica como relator do processo para a plenária do DEC o professor Dr. Eliton Fontana. No 4 de 10, o professor Dr. Eliton Fontana fez o relato e foi de parecer favorável, que também foi aprovado pela plenária do Departamento de Engenharia Química. Nos termos do artigo 37, terceiro do Estatuto da UFPR, da Resolução 4117 Poplar, o diretor do setor de tecnologia indicou o servidor Alexandre Donizete Lopes de Moraes, votado no Departamento de Engenharia Química do setor de tecnologia, como fiscal do acordo que tramite sobre o processo 6.23.075.05.12.47.2024.00, que tomou ciência e assinou a indicação do dia 24, no dia 24 de 10 de 2024. No dia 16 de 10 de 2024, foi inserido o extrato de ata da plenária com a aprovação do projeto e do pitch da professora coordenadora. No dia 21 de 10 de 2024, eu, professora Selma Aparecida Cubas, fui indicada pelo professor Luiz Fernando Lima Júnior, diretor de tecnologia, para relato e parecer. Também foi apresentada a minuta do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação 6702-6658. A docente Michele Rigon-Spear será responsável pela coordenação do projeto, enquanto o servidor Alexandre Donizete Lopes de Moraes será o fiscal designado. O plano de trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de novos ensaios e metodologias para a avaliação de materiais bioplásticos da empresa Bioelementos do Brasil Limitada, cuja parceria PDI tem relevância científica, acadêmica e de desenvolvimento tecnológico, que promoverá o desenvolvimento de habilidades do LengeBio, os avanços tecnológicos entre universidade e empresa, e fortalecerá a qualificação de pesquisadores, estudantes e equipes da empresa que estarão envolvidos no projeto,
Conforme o COPAD Resolução 4117, está previsto no Plano de Trabalho 6.702.6660, as despesas com pagamento de bolsa para um estudante de graduação no valor total de R$ 12.000, para a coordenadora no valor total de R$ 36.000, seguro para o estudante de taxas administrativas da FUNPAR no valor de R$ 5.875, e taxas de ressarcimento 104% para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico no valor de R$ 1.870, 2% à UFPR no valor de 935, e 2% à unidade proponente DEC no valor de 935, e 2% à unidade gestora, setor de tecnologia, R$ 935, totalizando R$ 58.750. O cronograma de execução do projeto foi para um período total de 8 meses, com início previsto ainda em 2024 e finalizando em 2025. As atividades foram organizadas com entregas de resultados mensais e entrega de relatórios técnicos bimestrais, garantindo o cumprimento dos prazos conforme o alinhamento dos objetivos propostos. E, ao finalizar o prazo estabelecido, serão apresentados os resultados finais e o relatório técnico. Considerando que todos os documentos necessários para a celebração do contrato de parceria PDI tripartite entre o UFPR e o FUNPAR Bioelementos do Brasil Limitado, o projeto está conforme estabelecido pelas PIM Parcerias e foi aprovado pela plenária do Departamento de Engenharia Química, é de interesse do Departamento de Engenharia Química do setor de tecnologia da UFPR, pois promoverá ensino, pesquisa, extensão e avanços tecnológicos estabelecidos entre a universidade e a empresa. O parecer favorável, salvo o melhor juízo, este é o meu parecer. Obrigado, professor Pablo. Em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aqui cabe só dois comentários, tá, pessoal? Ontem à noite conversei com o professor Theo. Eu vou pedir atenção especial aos chefes de departamento, né? Quando os processos de projeto vierem ao setor, o plano de trabalho tem que estar assinado pelo chefe do departamento. A ficha do coordenador tem que estar assinada pelo chefe do departamento. Então, tudo que passa no departamento tem que ser assinado para vir ao setor. Tá? Os PITs não necessariamente precisam estar aprovados, porque eles só precisam estar aprovados no momento que o contrato for assinado. Então, o PIT não precisa estar assinado. Tá? Então, eu peço isso porque ontem a professora Samara não posso fazer avaliação porque não tem assinatura do chefe no plano, não tem assinatura. E é chato a gente ficar correndo atrás da documentação para poder pôr um processo dentro do setorial. Não é o caso, eu estou falando de engenharia química, porque eu sou de lá, então eu posso falar com mais intimidade, sem muito, né, alguém ficar incomodado com isso. Mas a gente acontece isso em todos os processos. Tá? Outra coisa, a indicação do fiscal, ela é feita pelo conselho setorial. Então eu só vou assinar a indicação do fiscal depois que o setor aprovar. Não vou assinar antes, né? Se o setor não aprova, como é que eu vou assinar? Né? Se é outra pessoa que vai ser fiscal. Então esse é o ponto, né? Então a indicação fiscal não vai estar assinada por mim, só vai estar assinada por mim depois que o Conselho Setorial aprovar a indicação do fiscal. Tá? Então é só, eu peço ajuda muito de vocês, chefes e secretários, né? Que olhem isso antes de encaminhar para cá. Tá? Porque às vezes a pessoa vai olhar o processo 2, 3 dias antes e não dá tempo de pegar todas as assinaturas e acertar tudo. Então, já tem que sair dos departamentos organizadinhos para que a gente possa dar sequência aqui sem problemas. Tá bom? Obrigado. Próximo item de pauta, de direção do Departamento de Engenharia Química, é o 23.075.027.861/2024/42. Convido o docente Luciano Kiyoshiraki para a leitura do seu parecer. Bom dia. Bom dia. Relatório. Em 13 de setembro de 2024 é aberto o processo CI 23.075.027.861/2024/42, cujo objeto é um termo de contrato de prestação de serviços técnicos especializados em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. São partes interessadas a BRF, contratante, a Universidade Federal do Paraná, contratada, e a FUNPAR, Fundação de Apoio. Apenso ao processo, preenchidos em formulário em parcerias, estão a minuta com o contrato de prestação de serviços, PSTE, o plano de trabalho, a carta de apresentação, a declaração, escolha da fundação, a ficha cadastral do coordenador, professor Arion Zanduná, o termo de responsabilidade do coordenador, o termo de indicação do fiscal, professor Alexandre Klaus. Em 4 de setembro de 2024, a professora
Graziele de Oliveira é designada como parecerista para a reunião plenária do Departamento de Engenharia Química. O parecer emitido foi favorável à aprovação da proposta, sendo ele aprovado por unanimidade conforme extrato de ata 48. Em 16 de setembro de 2024, processo encaminhado à direção do setor de tecnologia. Em 17 de setembro de 2024, é emitido o despacho 1773, indicando os pontos a serem retificados para a continuidade dos trâmites do processo. Falta de assinatura da chefia imediata do coordenador do projeto, falta de assinatura do professor Alexandre Claus no termo de indicação do fiscal, falta do termo de responsabilidade do fiscal e necessidade de esclarecimento sobre a participação ou não de fundação de apoio. As retificações foram providenciadas sendo incluídos o termo de responsabilidade do fiscal, o contrato PSTE tripartite, o formulário de contratação da fundação de apoio e o manifesto de interesse da FUNPAR. Em 21 de outubro de 2024, sou designado relator do presente processo. Fundamentação. O projeto apresentado pelo professor Arion Zandonassi constitui um contrato tripartite PSTS, sendo regulamentado pela Resolução 4117 COPLAD, alterado pela Resolução 30/18 COPLAD. Com relação a esse projeto, o setor de tecnologia atua como unidade gestora, cabendo ao Conselho Setorial a aprovação do projeto de acordo com o artigo 21 da Resolução 4117 COPLAD. Como objetivo geral do projeto, cita-se, entre aspas, o emprego de equipamentos especializados visando o desenvolvimento tecnológico da BRF com foco na flexibilidade funcional e, sobretudo, na minimização de resíduos sem prejuízo das demais condições operacionais pré-existentes. Fecha aspas. O plano de trabalho apresenta de forma clara o diagnóstico, a abrangência e a justificativa para a execução do projeto. Como produto final esperado, citam-se, entre aspas, bioativos provenientes de resíduos agroindustriais que possam ter valor comercial e atuem como facilitadores na economia circular. Fecha aspas. De acordo com o plano de trabalho, o valor total do projeto é de R$ 132 mil, sendo R$ 48 mil em bolsas para o coordenador do projeto, R$ 12 mil em bolsas para o técnico administrativo do projeto, R$ 36 mil em bolsas para pesquisador em pós-doutorado vinculado ao projeto, R$ 9.600 destinados à manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Como ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio, FUNPAR, são previstos R$ 13.200. São previstos também R$ 5.280 para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, FDA, 4%, R$ 2.640 como ressarcimento da UFPR, 2%, R$ 2.640 para a unidade proponente, departamento, 2%, e R$ 2.640 para a unidade gestora, setor, 2%. Todos os valores de ressarcimento estão de acordo com os valores previstos pela Resolução 4117 COPLAD, artigo 33. Conforme o formulário de indicação de fiscal e termo de responsabilidade do fiscal, o professor Alexandre Claus foi indicado como fiscal do projeto. Conclusão. Considerando os objetivos do produto final previstos para o término do projeto, considerando que todos os requisitos da Resolução 4117 COPLAD, artigo 21, do que competem ao Conselho Setorial, são atendidos, sou de parecer favorável à aprovação do contrato tripartite BRF, Universidade Federal do Paraná, FUNPAR. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Obrigado, professor Luciano, pelo parecer bem detalhado. Valeu, muito obrigado. Passamos à discussão. Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao item 9 da pauta, processo 23.075, 061.796, 2024/74, interesse do Departamento de Engenharia Mecânica, abertura de concurso de especialização. Passo a palavra à docente Letícia Negócio de Carlos para a leitura do seu parecer. Bom dia. Senhor diretor do setor de tecnologia. Relatório. Constam do presente processo, despacho, emitido no dia 18 de outubro de 2024 pelo senhor diretor do setor de tecnologia, professor Dr. Luiz Fernando de Lima Luz Júnior, no qual constam as informações gerais da proposta para apreciação.
em 21 de outubro de 2024, foi designada através do despacho 1952, relatora do presente processo, para embasar a decisão da plenária do Conselho Setorial do Setor de Tecnologia. Essa relatora também teve acesso à proposta do curso de especialização em Engenharia da Manutenção 2023/1, Engenharia de Manutenção 4.0, turma 24/1 EAD, por meio do sistema SIGA-CISP. Fundamentação. Por se tratar de um curso de especialização lato sensu, está sujeito às normas constantes das resoluções 4117 COPLAD e 89/27, que fixa as normas para os cursos lato sensu da Universidade Federal do Paraná, consultadas na página da SOC. A partir das normativas anteriormente mencionadas, destaco os 3 primeiros incisos do artigo 21 da resolução 41/17 COPLAD, que são as competências da unidade gestora. 6. A proposta encontra-se devidamente instruída no sistema SIGA-CISPRO, no qual constam características gerais do curso, plano de execução, dados da turma, dados da fundação, metas, etapas, estimativas de receita, estimativas de despesas, cronograma de desembolso, equipe, metas e etapas da equipe já definidas e a selecionar e infraestrutura. Constam ainda no processo os seguintes documentos: ficha cadastral do coordenador e termo de responsabilidade do coordenador, devidamente assinados pelo professor Alexandre Augusto Pescador Sardá. Não foi possível visualizar no sistema os documentos da ficha cadastral do fiscal e termo de responsabilidade do fiscal. A proposta do curso foi aprovada em reunião do Departamento de Engenharia Mecânica, realizada em 22 de fevereiro de 2024, conforme a ata anexa no sistema. O curso consta com duração de 24 meses, com data de início informada para 1/6/24 e término em 1/6/27. São previstas 56 vagas, sendo 50 pagas e 6 destinadas a bolsistas, e serão cobradas 24 parcelas de R$ 494, totalizando a estimativa de R$ 592.800. O plano de despesas é bastante detalhado, totalizando R$ 592.800, desse montante R$ 51.512,96, aproximadamente 12,06 das despesas previstas, são destinadas ao ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio, que é a FUNPAR. O valor destinado ao ressarcimento da UFPR é R$ 59.280, totalizando 10% do montante previsto, sendo 4% ao FDA, 2% ao UFPR, 2% ao departamento e 2% ao setor. O fiscal do projeto será o professor Ravilson Antônio Chemin Filho, servidor ativo da UFPR, que não faz parte da equipe do projeto. Conclusão. Considerando o exposto anteriormente e verificando que o processo está instruído, teve seu mérito técnico avaliado e aprovado por unanimidade na plenária departamental, considerando as seguintes ressalvas quanto à necessidade de ajuste das datas de início e término do curso, para que o início seja posterior à devida aprovação da proposta, e a necessidade de disponibilização do sistema SISPRO da ficha cadastral e termo de responsabilidade do fiscal devidamente assinados, sou de parecer favorável à aprovação do curso de especialização Engenharia de Manutenção 4.0, turma 24 EAD. Obrigado, professora Letícia. A gente sabe que toda a aprovação de turma de curso de especialização, essa interface SIGA, CISPRO, CEIA, é bem confusa, né? Então, te agradeço muito por ter feito o parecer, né? Porque realmente é confuso, as informações não vêm fácil, né? Tem que buscar as informações, então, além de ser parecer, fazer relato, né? Ainda tem que buscar algumas informações, porque elas não tão fáceis de ser localizadas. Então, te agradeço realmente esse trabalho de relato. Então, em discussão, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professora Letícia. Tá, então, acho que a gente está nos fins da reunião, né? Passo a palavra à plenária para seus informes, né? Antes eu queria dar mais um informe, né? Para analisar a
técnica administrativa Débora Soares, a professora Andréa Berriel e a professora Tizá Dantes, que fazem parte da comissão de transição da nova reitoria, né? Então elas estão lá, pode ser um ponto de intermediação, de conversa com a nova reitoria, né? Então a Débora Fernanda, a professora Andréa Berriel e a professora Tizá são os 3 membros do setor de tecnologia que estão na comissão de transição. Então, parabenizar elas e bom trabalho, né? Porque planejar uma transição e trabalhar uma transição não vai ser muito fácil, né? Conhecer a universidade de uma hora para outra e mexer vai dar um trabalho enorme. Tá? Passo a palavra à plenária para seus informes, se assim desejar. Algum informe da plenária? Então, obrigado pela presença de todos, né? Então, bom restinho de quarta-feira e bom restinho de semana. Obrigado.